Muito boa noite, amados irmãos, graças a Deus, Senhor Jesus. Hoje é dia do Senhor, dia de nos reunirmos para adorar o nome do nosso Deus, nosso bom Deus. É o dia da qual o Senhor separou, o Senhor santificou para a gente se reunir, para a gente adorar a Ele, para a gente estar com a igreja do Senhor, para a gente louvar e bendizer o bom nome do nosso Deus. Vamos começar então lendo aqui o Salmo 119, verso 105. Salmo 119. Nós vamos ler aqui o Salmo, verso 105 até o 120. Vamos fazer uma leitura alternada desse texto, lendo aqui, eu vou ler os versos ímpares, a igreja o verso par. Salmo 119, versos 105 até o 120. Vamos ler alternadamente esse texto. Diz assim a palavra de Deus: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Jurei como firmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. Estou de contínuo em perigo de vida, todavia não me esqueço da tua lei. Armam ciladas contra mim os ímpios, contudo não me desvio dos teus preceitos. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. Induz o coração a guardar os teus decretos para sempre até o fim. Aborreço a duplicidade, porém amo a tua lei. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Na tua palavra eu espero. Apartai-vos de mim, malfeitores. Quero guardar os mandamentos do meu Deus. Ampara-me segundo a tua promessa, para que eu viva. Não permitas que a minha esperança me envergonhe. Sustenta-me e serei salvo, e sempre atentarei para os teus decretos. Despreza os que te desviam dos teus decretos, porque falsidade é a astúcia deles. Rejeitas como escória todos os ímpios da terra, por isso amo os teus testemunhos. Arrepia-se minha carne com o temor de ti e temo os teus juízos. Amém. Louvado seja Deus pela palavra que Ele nos dá. Lâmpada para os nossos pés. Não só um guia, mas aquilo que nos traz a vida. A palavra do Senhor é essa luz que nos ilumina para nos trazer vida. O verso 14 ainda reforça: tu és o meu refúgio e o meu escudo. Na tua palavra eu espero. Ele nos conduz, Ele nos traz vida e Ele nos protege no nosso caminhar. Esse é o nosso bom Deus, do qual nós vamos louvar hoje. Vamos orar? Senhor Deus, querido Pai, nós te adoramos, ó Deus, te exultamos por quem tu és e por ter nos dado, ó Pai, a tua palavra, para que possamos, ó Deus, ter a tua sabedoria, que possamos ter essa palavra, ó Deus, com muito afinco, que possamos ter ela com muito apreço, que o Senhor possa nos iluminar como ela tem nos dito, que o Senhor possa nos guardar como ela tem prometido, e que diante dela nós possamos ter vida e vida em abundância no Senhor. Ó Pai, nós estamos reunidos hoje como igreja, querendo, ó Deus, desejosos de te adorar de todo o nosso coração. Que o Senhor possa afastar de nós agora, ó Deus, neste momento, toda a preocupação que venha da nossa semana. Que o Senhor possa afastar de nós, ó Deus, tudo aquilo que venha nos impedir de elevar ao Senhor a adoração que é devida. E que diante de Ti hoje, ó Deus, nós possamos adorar o Teu bendito e santo nome.
Obrigado, a Deus, por esse momento. Nós te adoramos em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, igreja. Vamos cantar um hino ao Senhor, hino 18. Deus dos antigos, cuja forte mão rege, sustém os astros na amplidão, ó soberano, excelso Criador, com gratidão cantamos teu louvor. Desde o passado foste nossa luz, sol que até hoje confirma luz. Se nós esteio, guia e proteção, tua palavra, lei e direção. Da guerra atroz, do crime assolação, dos tempos maus, de mundo em confusão, seja teu braço nosso defensor, pois confiamos sempre em ti, Senhor. Teu louvo a Deus, assiste em seu amor, no testemunho do teu grande amor, as nossas vidas vem fortalecer, para o teu nome sempre engrandecer. Amém. A igreja pode sentar. Irmãos, vamos mais uma vez ler o trecho da palavra de Deus. Agora, livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, capítulo 2. Nós vamos ler aqui dos versos 1 a 13. Jeremias, capítulo 2. Versos de 1 a 13. Vamos ler da mesma maneira que o início, alternado com a igreja, para a gente entender bem o texto. Jeremias capítulo 2, versos de 1 a 13. Diz assim a palavra do Senhor: A mim me veio a palavra do Senhor dizendo: Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: Lembro-me de ti, da tua afeição, quando eras jovem, e do teu amor, quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, e era as primícias de sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos? E sem perguntarem, onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou
escuridão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. Eu vos introduzi numa terra fértil para que comesseis o seu fruto e o seu bem. Mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes, e da minha herança fizeste abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Passai as terras do mar de Chipre e vede, mandai mensageiros a Quedar e a Quedar bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, postos que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disso, ó céus, e harmonizai-vos, e ficai estupefatos, diz o Senhor. Porque dois males cometeu o meu povo: a mim me deixaram manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Porque dois males cometeu o meu povo: a mim me deixaram manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Que nós possamos fugir disso. A palavra de Deus tem nos orientado, a palavra de Deus tem nos chamado a atenção, para que a gente fuja destes erros que Israel cometeu no passado. O Senhor deu a eles uma terra que mana leite e mel. O Senhor deu a eles uma terra boa, farta. Os tirou da escravidão, levou-os até essa terra boa. Mas quando eles comeram e se fartaram dessa terra, eles criaram ídolos para si. Criaram ídolos para si. Abandonaram o Deus da glória. Abandonaram aquele que traria águas vivas e construíram cisternas rotas, ou seja, aquelas que não retêm a água, não conseguem permanecer. Meus irmãos, nós vamos orar agora, clamando a Deus por perdão de pecados, pedindo ao Senhor que afaste de nós tudo que possa ser um ídolo do nosso coração e que a gente possa se voltar com muito empenho ao nosso Deus, com todo o coração, àquele que tem as águas vivas. Vamos orar, irmãos, clamando a Deus por perdão de pecados. Depois de alguns instantes, eu vou pedir para que a Sara faça uma oração de confissão. Vamos orar. Senhor Deus, Pai de amor, de imensa bondade e graça, Pai, neste momento nos colocamos diante de Ti, como pecadores que somos, ó Deus, carecendo da Tua graça e do Teu perdão, Pai. Nos ajude, ó Deus, porque muitas vezes pecamos contra o Senhor e nem percebemos. Muitas vezes cometemos ações, pensamentos, palavras, intenções, ó Deus, coisas que vão contra a Tua palavra, contra o Senhor, contra a Tua santidade, ó Pai. Nos ajude, ó Deus, a ter uma vida que agrade ao Senhor, uma vida que reflita, ó Deus, a Tua salvação, a Tua bondade, o Teu amor e a Tua misericórdia. Te agradecemos, Senhor, porque apesar de sermos pecadores, falhos, o Senhor nos deu Jesus, ó Deus, para que
Ele pudesse morrer no nosso lugar e assim, ó Deus, nós pudéssemos ter acesso a Ti. Muito obrigado, Senhor, pela nossa salvação. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos sustentado, tem dirigido as nossas vidas, ó Deus. Que o Senhor nos perdoe neste momento, para que possamos louvar e bendizer ao Teu nome, que os nossos louvores, ó Deus, cheguem a Ti como aroma suave, Pai, ao Teu trono de graça. Recebe, ó Deus, o nosso culto, é o que nós te pedimos, ó Deus, e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. E nós, agradecidos pelo perdão do Senhor, nós vamos louvar ao Senhor agora com alguns cânticos espirituais. O Salmo 117 diz: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-os todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Nós louvamos a Deus porque Ele é misericordioso demais para conosco. Nós vamos ficar de pé, cantar ao Senhor agora nos cânticos espirituais, e aqueles que vieram preparados para entregar seus dízimos e ofertas, este é o momento de fazê-lo no caso do Filas. Vamos cantar. Bem, esta é a hora da adoração, a hora que nós estamos juntos em igreja, nós devemos sempre adorar ao Senhor. Vamos adorar. Esta é a hora da
livre acesso ao Pai pela obra de Jesus Cristo e podemos louvar o nosso Deus. Hoje é tempo de louvar a Deus. Senhor.
Louvado seja Deus. Vamos orar ao Senhor, agradecendo pela sua graça, pela sua bondade, pelos dízimos também entregues. Pedir para Emily fazer essa oração de louvor ao Senhor. Meu Pai, grandioso Deus, muito obrigada por poder estar te adorando, te amando na tua casa, Pai. Em especial, eu quero pedir graça pelos dízimos e ofertas. Senhor, esteja abençoando a sua obra, Pai. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. A igreja pode sentar. Chamar as nossas crianças à frente, até 9 anos, podem vir todas. Todas as crianças que têm até 9 anos podem vir. Bem, pode vir. Vem cá. Isso. Muito bem, coisa boa. As crianças são sempre importantes e alvo da nossa oração. Elas têm um momento especial de culto para que elas possam compreender melhor a palavra de Deus. E isso é importante na vida delas, de que elas aprendam e louvem a Deus com uma palavra mais voltada aos seus corações. Vamos orar pelas crianças, vamos falar com Deus. Pedir para a Sofia fazer essa oração pelas crianças. Senhor Deus, querido Pai, obrigada por mais um dia aqui na tua casa. Estamos louvando ao Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor fez por nós. E agora eu quero te pedir, a Deus, que cuide das crianças, mesmo que as que não vêm à igreja, que o Senhor abençoe elas também. E todas do mundo. Obrigada por tudo e na nome do amor de Jesus. Amém. Amém. Podem ir lá? Muito bem, queridos, nós vamos para Marcos, para o nosso sermão de hoje. Capítulo 7, vamos começar aqui o capítulo 7 de Marcos. Capítulo 7, versos de 1 a 23. Abra, por favor, a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Capítulo 7, de 1 a 23. O tema que eu proponho para essa mensagem é: afasta de nós uma adoração vazia. Afasta de nós uma adoração vazia. Esse é o tema da mensagem de hoje, Marcos capítulo 7, versos de 1 a 23. Eu peço que você ouça com muita fé no seu coração a leitura da palavra de Deus e que ela faça de nós mudanças, que ela faça em nós mudanças para que a nossa adoração sempre seja cheia do Espírito Santo de Deus. Então, ouça a leitura da palavra de Deus, Marcos, capítulo 7, versos de 1 a 23. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-nos os fariseus e os escribas: porque não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com lábios, mas seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardares as vossas próprias tradições. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe. E quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então os dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus
pela vossa tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Convocando ele o povo, a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei, nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então ele lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra do homem não pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para o lugar escuso? E assim considerou ele puros todos os alimentos, e dizia: o que sai do homem, isto é o que contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela tua palavra, que é penetrante, que é eficaz, que tem poder, ó Pai, é a única que tem poder para mudar o nosso coração. E nós clamamos ao Senhor hoje, que através dela, o Senhor possa mudar definitivamente os nossos corações. Ó Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A igreja evangélica de hoje está criando uma nova moda na adoração. Eu não sei se você tem acompanhado, mas algumas igrejas, na hora de cultuar ao Senhor, criou uma nova moda, que é a área VIP dentro da igreja. É isso mesmo. Algumas igrejas criaram uma área VIP dentro dela. Essa área VIP é para celebridades. Ou seja, algumas celebridades, ao ir à igreja, possuem um espaço privilegiado. Não só dentro da igreja, mas na entrada da igreja também. Há uma entrada separada para eles, onde há um estacionamento totalmente privado, para que eles não sejam incomodados por ninguém. Entradas distintas do público e um local de descanso dentro da igreja, separados de todo mundo, claro, para que eles possam descansar antes do culto. E esse local possui um belo buffet com comidas gostosas, para que eles estejam à vontade em todo o tempo. No momento do culto também, eles têm posição privilegiada, há poltronas almofadadas que não mancham as camisas, que estão aqui à disposição, sem que o povo tenha acesso a eles e que eles estejam bem pertinho do palco. Eu confesso que essa moda não me pegou de surpresa. Ela só mostra um pecado que está no nosso coração de maneira aflorada. É um pecado que tem no nosso coração como uma semente, mas que ele expandiu, que ele cresceu, que ele floresceu por demais. E ao florescer por demais, ele virou essas áreas VIPs dentro da igreja. E esse pecado nada mais é do que o culto ao ego, a mim mesmo. As pessoas querem ser cultuadas. As pessoas querem se sentir privilegiadas, especiais, e até mesmo dentro do culto elas querem se sentir assim. O problema, meus irmãos, não é ter área VIP na nossa igreja. Porque talvez a nossa igreja não tenha isso, nem precise disso. Mas talvez na nossa igreja possa ter bancos VIP, possa ter ministérios VIP, possa ter tradições VIP, possa ter oficiais VIP. Talvez a nossa igreja não precise de uma área VIP, mas certamente algumas coisas aqui são VIP, que ninguém pode pôr a mão, que ninguém pode mexer, porque se não mexe dentro do meu ego. Essa é a mesma coisa. O texto de Marcos que nós lemos alerta acerca da verdadeira adoração. O nosso Senhor Jesus quer nos ensinar a fugir de uma adoração vazia. E para isso nós precisamos ter um coração cheio do Espírito Santo de Deus. A gente vai aprender sobre a verdadeira adoração, meus irmãos, observando como que Jesus
lidou com os fariseus e com os escribas da sua época, que adoravam mais a sua tradição do que ao próprio Senhor. Como que o Senhor lidou com isso de maneira a falar para eles que eles estavam preocupados muito mais com as tradições que eles criaram do que com o respeitar a palavra de Deus? Lembre-se, nós também temos a tendência de alterar a adoração a Deus. Esse pecado está numa sementinha lá guardada. Se a gente florescer ele vira essas áreas VIPs das igrejas. Mas ele existe dentro de cada um de nós e ele não deve ser aflorado. Bom, o Senhor Jesus foi interpelado por alguns fariseus, diz o começo do capítulo 7. Jesus, você deve se lembrar, antes disso, ele estava em Genezaré. Ele passou um tempo num lugar isolado com os seus discípulos, queria passar um tempo isolado, não conseguiu. Uma multidão foi até ele cuidou da multidão, tratou dela, deu de comer, multiplicou o pão, multiplicou o peixe, mais de 15 mil pessoas comeram ali com Jesus. Jesus despediu os discípulos para atravessar o mar, ficou ali, despediu a multidão, orou um pouco. Os discípulos não conseguiram atravessar o mar, ficaram presos por causa do vento. Jesus vai ao encontro deles andando por sobre o mar, ensinando-os que Ele é Deus, ensinando que Ele está com Ele todo o tempo. E aí eles chegam em Genezaré, os discípulos estão ali refletindo sobre tudo o que aconteceu. Jesus cura muitos enfermos e é ali que estes fariseus e escribas se encontram com Jesus. Perceba no texto que eles vieram de Jerusalém. O texto diz no verso 1, ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. Essa ideia que o texto nos traz, nos dá a impressão de que há uma comitiva oficial que foi ter com Jesus. Os líderes ali da religião farisaica, daquele grupo de extremistas, enviou aquelas pessoas para falarem com Jesus. Possivelmente, você tem que se lembrar que eles já estavam no intuito de matar Jesus e possivelmente essa comitiva estava ali em caráter oficial para descobrir alguma coisa que pudesse denunciar Jesus e que ele fosse levado à morte. Eles já tinham isso em mente. Eles queriam pegar alguma coisa para denunciar o Senhor. E eles conseguiram. Acharam alguma coisa para denunciar o Senhor. Os escribas encontraram algo importante para denunciar o Senhor. Eles não estavam lavando a mão direito. Não é isso que eles encontraram. Eles não estavam lavando a mão direito. O texto diz mão aqui, mas no original a gente vai ver que é alguma coisa como punho. Como punho. Não sei por que também. Mas alguma coisa tinha acontecido, que eles não tinham lavado os punhos direito. Perceba aqui no verso 5, a denúncia que é feita porque eles quebraram a tradição dos anciãos. Olha de novo o verso 5 comigo. Interpelaram-nos os fariseus, os escribas, porque não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos. O problema que eles encontraram não era um problema de quebra de mandamento, não era um problema de quebra da lei do Senhor. O problema era que eles quebraram a tradição dos anciãos. Eles tinham uma importância tão grande com a tradição dos anciãos, tão grande, que o simples fato de lavar a mão era algo que eles tinham que observar, eram obrigados a observar. Para a gente entender um pouco melhor essa história de lavar a mão, eu preciso explicar um pouquinho quem eram esses escribas e fariseus, tá? Para a gente entender melhor por que Jesus ficou tão irritado com eles. Jesus, ele realmente se irritou com estes homens. Estes homens eram os protetores da tradição, os escribas e os fariseus. Eles denunciaram os discípulos de Jesus por quebrar a tradição dos anciãos.
E isso era muito importante para ele. O problema não era a lei de Deus. O que era essa tradição? Lembra quando Esdras voltou de Jerusalém para reconstruir a cidade? Esdras volta do cativeiro babilônico e vai começar a reconstruir a cidade de Jerusalém. Ele decidiu estudar a lei para que ninguém mais a desrespeitasse. Ele viu o que aconteceu com o desrespeito à lei de Deus. A cidade, o templo, estava tudo destruído. E ele pensou, vamos estudar a lei para que ninguém mais a quebre e a gente não passe por isso de novo. Então Esdras começa a estudar a lei, ali houve um grande reavivamento espiritual, porque eles estudaram a lei do Senhor e eles viveram este reavivamento espiritual na época de Esdras. E esse grupo de homens que continua a estudar a lei são chamados de escribas. Então isso começa lá em Esdras. Só que eles tiveram uma má ideia. Esses escribas tiveram a ideia de que vamos criar barreiras para que ninguém possa chegar perto da lei e quebre a lei novamente. E eles começaram a criar barreiras e mais barreiras para que ninguém pudesse nem mesmo chegar perto da lei, para que a lei fosse quebrada. E essas barreiras foram chamadas então de tradição dos anciãos. Essa barreira era tão grande, que você vai ver o tamanho dela, eu já vou contar. Eles começaram a criar essas tradições, mas eles começaram a falar somente, não era nada escrito. Era uma tradição oral apenas. O que eles tinham escrito era a lei do Senhor, e essa tradição enorme era uma tradição que era falada oralmente. No ano 200 depois de Cristo, um rabino decidiu escrever essa tradição. Ele decidiu reunir toda a tradição e escrever, e deixar isso guardado, com medo de perder o material. Então ele anotou tudo, ele pegou anotações, ele pegou folhetos, artigos, comentários da tradição e reuniu tudo isso num livro e o chamou de Talmud. Olha só, esses livros chamados de esse livro de tradição conhecido por Talmud, que a gente tem até hoje, a gente reconhece hoje a tradição dos judeus. Eles juntaram toda a tradição, eles juntaram todos os comentários dos rabinos acerca da tradição e chamou ele de Talmud. Depois ele continuou aumentando esse livro, essas tradições, e ele juntou também os comentários dos livros bíblicos e deu o nome de Midrash. Então, até hoje, a tradição dos judeus hipócritas está escrito para a gente ter acesso. Eles eram tão devotos a essa Talmud, mas tão devotos que, olha só, está escrito na Talmud assim, ó: as palavras dos escribas são mais amáveis do que a palavra de Deus. Está escrito na Talmud. Ou seja, desrespeitar a Talmud era muito pior do que desrespeitar a lei de Deus. Sabe o que isso significa? Que a tradição dos anciãos tinha mais valor para eles do que a palavra de Deus. Eles começaram a menosprezar as Escrituras e começaram a guardar a Talmud. Isso é um problema sério, meus irmãos. Isso é um problema sério. Para você ter uma ideia do exagero dessa tradição, na Talmud existem 30 capítulos exclusivos para a lavagem de panela. Isso mesmo. Para você lavar uma panela, você teria que decorar 30 capítulos da Talmud. Era um exagero. Eles tinham um peso muito grande nela. E eles ficavam pensando, refletindo e decorando a Talmud, mas estavam menosprezando
a lei de Deus. Vocês entenderam o motivo da acusação desses homens aos discípulos? Eles estavam acusando os discípulos de lavar a mão errada. E não tem nada a ver com higiene aqui, tá? Não tem nada a ver. Certamente a mão deles não estava emporcalhada. A mão estava normal. Mas o problema era a lavagem correta que o Talmud dizia. A purificação cerimonial das mãos era tão importante para esses fanáticos que estava escrito assim na Talmud: quem tiver sua morada na terra de Israel e comer seu alimento com as mãos lavadas, receberá a vida eterna. Para eles, a vida eterna era lavar a mão. Eu acho que você já ouviu isso por aí, não é? Algumas igrejas falando: olha, você quer ser salvo? Faça isso. E você é salvo. Você quer ser salvo? Guarda isso. E você é salvo. A mesma coisa. Para ele ser salvo, era necessário lavar as mãos corretamente. Para o judeu hipócrita daquela época, meus irmãos, o que salvava era a observação da tradição dos judeus. Meus irmãos, Jesus ficou indignado com isso. Jesus ficou muito bravo. O Senhor Jesus ficou bravo com aqueles homens. Você sabe que a multidão trazia problema para Jesus, sabe? A gente já viu isso. A multidão era um problema para Jesus. A multidão esmagava Jesus literalmente. Eles comprimiam Jesus, eles apertavam Jesus. Jesus não conseguia andar. Jesus não conseguia comer direito. Diversas vezes ele falou que ele passou o dia inteiro sem comer. Ele não conseguia dormir, ele não conseguia descansar, ele não conseguia andar. Ele ia para algum lugar, a multidão apertava ele. Mas ele nunca ficou irritado com a multidão. Ele sempre teve compaixão da multidão. Ele sempre parou e curou. Ele sempre parou e tratou deles. Ele sempre teve compaixão da multidão. Mas dos escribas e dos fariseus ele ficou irritado. Ele ficou bravo. O Senhor Jesus respondeu para eles de uma maneira muito brava. Ele disse para eles assim: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Hipócritas. Jesus ficou bravo com eles. Os escribas tiraram Jesus do sério. E aqui está o ponto central. Aqui está o ponto central dessa discussão. A adoração daqueles homens era vazia, cheia de tradição, sem sentido. E Jesus não gostava nada daquilo. Isso deixou o Senhor irritado. Uma adoração vazia. Meus irmãos, esse texto ensina algo muito importante para a gente hoje. Deus não aceita a adoração de forma errada. A gente sabe que adorar um Deus errado é um problema, né? Adorar um Deus errado é um problema. Mas você tem que saber também que além de adorar um Deus errado é um problema, adorar um Deus certo de maneira errada também é um problema. Jesus está falando assim para eles: olha só, bem profetizou Isaías a respeito de vós, esse povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de nós. Olha só, eles estavam falando de Deus, eles estavam adorando ao Deus certo, mas de maneira errada. O Senhor ensinou a forma certa de adorar, meus irmãos. O Senhor ensinou a forma que Ele quer ser adorado. O próprio evangelista Marcos revela isso lá mais à frente, no capítulo 12, verso 28, quando um escriba perguntou para Jesus qual é o maior mandamento, qual é o principal mandamento. O Senhor disse: o principal é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O Senhor disse, Ele explicou isso. E Jesus não estava inventando nada, não estava criando nada aqui. O que Ele repetiu foi a ordem que Deus deu a Moisés em Deuteronômio 6, verso 4, e Deus deu a Moisés em Levítico, capítulo 19, verso 18. Ele só repetiu. A verdadeira adoração, meus irmãos, é aquela que vem do coração.
de um coração por inteiro, de um coração voltado ao Senhor, de um coração que ama a Deus de todo o seu ser, de todo o seu pensamento, de toda a sua força, de tudo que Ele é, de todo o seu coração, de tudo que você pode ser. E o semelhante a esse é amar o próximo. Mas quando Jesus encontra aqueles fariseus, não é isso que ele vê. Não é isso que ele vê. E ele ainda cita um exemplo aqui, né? Você viu? Olha só o verso 9 que diz: e disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardar as vossas próprias tradições. Olha o que Jesus está falando. Vocês, de uma maneira muito inteligente, de uma maneira muito jeitosa, vocês quebram o meu mandamento. E aí ele fala sobre o mandamento de respeitar, de honrar pai e mãe. É só um exemplo que Jesus cita aqui. O mandamento que o Senhor dá para nós é: honra o teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que te prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te deu. Esse é o mandamento que Deus falou. E há vários outros textos que vão dizer que há um problema muito sério de desonrar pai e mãe, não é? Êxodo 21:15 diz: quem ferir seu pai e sua mãe será morto. Êxodo 21:17 diz: quem amaldiçoar seu pai e sua mãe será morto. Deuteronômio 21:18 diz algo muito interessante. Ele fala assim: se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz do seu pai e da sua mãe, e ainda castigando não lhe dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão, levarão ao ancião da cidade, à sua porta, e lhes dirá: esse nosso filho é rebelde, contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto, beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até a morte. Sabia disso? Desrespeitar o pai, desonrar a mãe, era passível de morte. Fica tranquilo, tá? Jesus já morreu por você. Fique tranquilo. O Senhor Jesus já morreu por você. Isso não quer dizer que você vai desrespeitar seu pai e sua mãe. Isso quer dizer que você vai honrar o teu pai e tua mãe no amor de Jesus. Mas o Senhor Jesus estava falando: há um mandamento para você. Respeite o teu pai e tua mãe. E o que eles estavam fazendo com esse mandamento? Engendraram, criaram uma saída. É isso mesmo, a tradição que eles criaram gerou uma saída para que eles não honrassem pai e mãe. E isso que eles dizem aqui era o que se chamava de Corban. Corban significa declarado a Deus, uma oferta a Deus. Ou seja, eles pegavam o que era necessário para suprir os seus pais. Naquela época não tinha INSS, os pais não se aposentavam, os filhos tinham que suprir as necessidades dos pais. E esse valor para suprir a necessidade dos pais, eles não queriam entregar aos seus pais. E eles falavam: não, tudo isso aqui é Corban. Ou seja, dedicado a Deus. Que saída que a tradição trazia. E sabe que aí, esse Corban, o interessante é que eles não precisavam entregar para Deus imediatamente. Eles podiam administrar. Então, eles falavam: tudo que eu tenho é Corban. Quando eu morrer, eu devolvo para Deus. Mas enquanto até lá, eu vou utilizar tudo isso. E com isso, eles desonravam pai e mãe. E não obedeciam o mandamento de Deus. Meus irmãos, Jesus estava irritado nesse momento. Jesus estava bravo com esses escribas e fariseus. Ele diz isso para eles, então, possivelmente ele despediu esses fariseus com muita raiva. Ele chama a multidão e começa a ensinar a multidão que estava ali, a parte dos fariseus, que eram os VIPs daquela época, e isso faz com que ele ensine a multidão acerca disso. E Jesus passa a ensinar a multidão do que contamina o homem não é o que entra dele, é o que sai. E ele ensina
que eles precisavam derrubar essa tradição que estava impedindo eles de respeitar, de obedecer a lei do Senhor. De uma vez por todas, essa tradição precisa acabar. Ele está afirmando que a impureza dos alimentos, de tudo que pode ser tocado, ingerido pelo corpo, não tinha mais condições de contaminar o coração, pois o que entrava saía para lugar escuso e não passava pelo coração. Jesus então aqui considera todos os alimentos puros, limpos. A lei dizia sim que alguns alimentos eram impuros cerimonialmente falando, mas todos esses alimentos existiram para o propósito de fazer com que o judeu entendesse a pureza e a impureza. Agora em Jesus, ele considera todos os alimentos puros e diz: o que contamina o homem é o que está no seu coração. Não são mais os alimentos que contaminam, mas tudo que sai da nossa boca. Porque é de dentro do coração que procedem todos os desígnios maus da nossa vida. O que Jesus está dizendo aqui então é que o coração é a fonte de toda a vida, de toda a nossa existência, todas as nossas aspirações, todos os nossos desejos, todos os nossos sentimentos, os pensamentos que estão na nossa cabeça, que geram ação, isso é o que contamina o homem. Um coração vazio só gera sentimentos vazios. Um coração maldoso só gera sentimento maldoso. Se a gente tiver um coração vazio, todas as nossas ações, atitudes e pensamentos serão vazios. Meus irmãos, a nossa igreja tem uma adoração simples. A nossa igreja busca ter apenas as Escrituras como mandamento. Mas a gente tem que saber que a sementinha da adoração ao ego existe. E a gente tem que eliminar ela. Em algumas igrejas, essa sementinha só floresceu e transformou em uma área VIP para a igreja. Mas a pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos é: o que está no nosso coração que nos impede de entregar a Deus uma verdadeira adoração? Essa é a pergunta que tem que ficar para hoje. O que está no nosso coração que está impedindo de ter uma verdadeira adoração? A gente não tem área VIP, a gente não tem banco VIP, a gente não tem oficial VIP, mas será que a gente não tem alguma coisa no nosso coração impedindo? Será que uma preocupação demasiada no nosso trabalho não nos impede de adorar a Deus verdadeiramente? Será que uma preocupação demasiada na minha família não tem me impedido de adorar a Deus de todo o coração? Será que uma preocupação demasiada no meu lazer não tem tomado todo o meu tempo e eu não tenho dado tempo ao Senhor? Será que o rancor que eu sinto daquele irmão, o rancor que eu sinto do meu parente, não tem me impedido de entregar a Deus toda a minha adoração? Ou será que eu desejo alguma coisa a mais na liturgia? Incluir alguma coisa a mais? O que nós devemos fazer, meus irmãos, é pedir perdão a Deus. Falar: Senhor, perdoa o pecado do meu coração. Liberta de nós qualquer coisa que esteja impedindo o meu ser de entregar ao Senhor toda e a verdadeira adoração. Peça ao Senhor que livre Ele de todo o teu, que livre o teu coração de todos esses pecados. E Paulo nos ensinou a fazer isso, sabia? Porque uma adoração vazia, um coração vazio vai gerar coisas vazias, mas um coração cheio do Espírito Santo de Deus vai nos fazer adorar a Deus de todo o coração. E Paulo nos ensina a fazer isso lá em Efésios capítulo 5, verso 18, ele diz: enchei-vos do Espírito Santo. E ele ensina como? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando a Deus com
ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Pai, e em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Essa é a forma que Paulo nos ensina de encher o nosso coração do Espírito Santo de Deus. E com o coração cheio, a gente pode viver uma vida de verdadeira adoração. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar amém ou ficar de pé? Hino 224. Ó Senhor, que o Senhor hoje possa tirar, ó Deus, que o Senhor possa eliminar do nosso coração tudo o que nos impeça, ó Deus, de te entregar uma verdadeira adoração. Nos faça, ó Deus, ser enchidos por Ti. Enche-nos, ó Deus, do Teu Santo Espírito. Ajude-nos, ó Pai, a ter um coração repleto do Senhor, para que tudo seja feito, ó Deus, de acordo com o que o Senhor tem nos ajudado. Ó Pai, afasta de nós todo perigo que possamos entrar, ó Deus. Afasta de nós, ó Deus, todas as tradições dessa nossa modernidade, tudo aquilo que possa nos fazer olhar e desejar, ó Deus, porque são coisas que desagradam ao Senhor. Nos ajude, ó Pai, a abandonar tudo isso
e que a gente possa nos manter, ó Deus, simples, debaixo da Tua palavra, Deus. Nos ajuda, Pai, porque sabemos que o Senhor é o único que pode afastar de nós, ó Deus, esses pecados que o nosso coração tanto anseia por eles, ó Deus. Ó Pai, nós te agradecemos por isso, louvado seja o Teu bondoso nome, ó Deus, aqui neste lugar hoje. Que o Senhor possa receber o nosso culto com um aroma suave, que sobe até o sublime trono e possa, Deus, receber a nossa adoração, ó Deus, que entregamos a Ti de todo o nosso coração. Ó Pai, nos despeça em paz, que possamos voltar aos nossos lares em segurança, que o Senhor possa nos guardar, ó Deus, nessa semana, dando saúde àqueles que carecem, ó Pai, dando revigor a todos aqueles que precisam. Abençoe Dona Anivalda, se recuperando da cirurgia, cuida dela, ó Pai, neste momento. Abençoe todos que carecem do Senhor, da sua saúde, ó Pai, cuida de cada um deles e que possamos ser abençoados por Ti, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Querida família de Deus, aqui reunida, ide em paz, ide em paz. O Senhor Deus, o Deus da aliança, ilumine o seu caminho e que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com você hoje e para todos sempre. Amém.